Saudações, pessoal, tudo bem? Professor Alex Nicásio de Geografia. E hoje eu trouxe um tema aqui para vocês que faz muito parte da nossa realidade, né? Vamos debater um pouquinho sobre, olha lá, a urbanização brasileira, tá? Bom, então assim, a gente vai debater aqui muito de como essa urbanização brasileira ela ocorreu. Então, repara o seguinte, a primeira coisa, uma coisa bem ampla, né, para a gente relembrar alguns conceitos que nós já vimos no início da aula de urbanização. Então, olha o que eu coloquei ali, a urbanização brasileira ocorreu via macrocefalia urbana. Vamos relembrar o que é macrocefalia urbana? Gente, macrocefalia urbana é um fenômeno típico de países emergentes subdesenvolvidos, tá? Quando você tem concentração de investimentos e atividades econômicas, ou seja, uma economia de aglomeração, em uma ou em poucas cidades da rede urbana daquele país. Então, como você concentra investimentos e atividades econômicas em uma ou em poucas cidades daquele país, essas cidades acabam desenvolvendo funções urbanas, né, muito mais variadas, acabam gerando mais emprego e atraindo um grande fluxo de população. Só que ela atrai uma quantidade de população muito superior à sua capacidade de gerar infraestrutura básica. E aí essa cidade vai se tornando saturada. Então, essa concentração de investimentos atraindo grande fluxo de pessoas e se saturando é o que nós chamamos de macrocefalia urbana. E esse processo de macrocefalia urbana acabou levando ao processo de metropolização. Lembra que metropolização é a formação de uma metrópole. E metrópole é a cidade-mãe, é a cidade de comando, é a cidade mais importante da rede urbana. E aí isso vai levar uma série de consequências e um processo de urbanização irregular, acelerado e anômalo, provocando consequências muito nefastas para as populações que habitam essas cidades, que é o que nós vamos trabalhar aqui. Então, assim, trazendo para o nosso elemento mais real, né, com exemplos mais reais e menos conceituais, foi o que aconteceu na nossa urbanização. Quando a gente pensa no processo de urbanização do Brasil, que começa, né, ali no final do século XIX, início do século XX, mas se acelera a partir ali dos anos 40, a gente vê que os investimentos e atividades econômicas ficaram muito concentrados em duas grandes cidades, Rio de Janeiro e São Paulo. Logo, essas cidades passaram a atrair o maior fluxo de populações e de pessoas para, né, os seus sítios urbanos. Essas cidades cresceram de maneira muito acelerada, não conseguiram gerar infraestrutura. E quando eu falo infraestrutura, eu estou falando de transporte, saneamento, segurança, saúde, educação, moradia suficiente. E essas cidades ficaram completamente saturadas com inúmeros problemas urbanos que nós vamos debater agora. Tá claro isso? Bom, e aí a primeira grande consequência desse processo de urbanização que eu quero trazer para vocês, até antes de falar dessa consequência, lembrar que por conta desse processo concentrado, né, no litoral leste e no sudeste, a rede urbana brasileira ela é uma rede urbana muito pouco articulada e muito pouco integrada. Tá? Quando você pega e pensa, né, eu estava essa semana escutando em um podcast de uma moça que faz uma pesquisa, ela fez ali um doutorado dela, sobre a questão do avanço do agronegócio em direção à Amazônia. E ela estudou especificamente uma cidade da Amazônia, e aí na explanação dela, perguntaram para ela como é que ela fazia para acessar, para chegar até essa cidade no interior do estado do Amazonas, e ela era do Paraná. E ela dizia que ela fazia uma viagem de avião até lá, né? Que é uma viagem longa, saí do Paraná, eu saí do extremo sul do Brasil, vou para o extremo norte, ela chegava até Manaus, e de Manaus ela viajava cerca de 10 horas de barco até uma outra cidade, e chegava nessa outra cidade e ainda tinha que enfrentar mais 300 quilômetros de carro numa estrada de terra batida, que dava mais ou menos umas 8 horas de viagem. Ou seja, ela gastava muito mais de um dia para chegar na determinada localidade. Isso mostra como a nossa rede urbana ela é pouco integrada e pouco articulada. A gente tem uma grande integração entre as cidades do centro-sul e as capitais nordestinas e do centro-oeste. Agora, quando eu saio dessa área aqui, eu começo a ter muita dificuldade para acessar determinadas cidades mais no interior do Brasil. Por quê? Existe uma precária infraestrutura de comunicação e de transporte. Então isso mostra que a nossa rede urbana é pouco articulada. E como ela é pouco articulada e pouco integrada, isso contribuiu para que também a população buscasse se concentrar em centros urbanos que ofertassem melhores condições de prosperidade, de emprego, de renda e de vida. Por quê? Como a rede urbana é pouco integrada e pouco articulada, poucas empresas vão querer se instalar em áreas muito longínquas, porque ela vai estar afastada do mercado consumidor, ela vai estar afastada dos centros de integração
com o Brasil e com o mundo. Então tudo isso favorece para essa estrutura urbanística, né, concentrada, irregular e anômala. Mas voltando aqui para o que eu ia falar, a primeira grande consequência que essa urbanização vai produzir, sem sombra de dúvida, é a famosa, olha lá, hipertrofia do setor terciário, que leva a um processo chamado de informalidade. Vamos trabalhar isso aqui, que aqui tem muita coisa para a gente explicar. O que significa essa expressão hipertrofia do setor terciário? É um setor terciário que tem muito mais gente do que a capacidade de geração de emprego. Né? O que aconteceu aqui no Brasil e em muitos países emergentes foi o processo de mecanização do campo e robotização da indústria, isso no mundo inteiro, né, vai levar a que esses setores, o primário e o secundário, não conseguissem gerar tantos empregos como geraram no passado. E essa população que perdeu seus empregos no campo e nas indústrias por máquinas e robôs vai migrar para o setor terciário, para o setor de comércio e serviço. A diferença é que nos países desenvolvidos, esse processo foi mais lento e gradual. E as economias desses países desenvolvidos tinham força suficiente para absorver esse grande contingente de trabalhadores. Enquanto, como o nosso processo de urbanização foi mais acelerado, irregular e anômalo, e a nossa economia mais fragilizada, a nossa economia não deu conta de absorver essa grande quantidade de trabalhadores que saíam das indústrias e do campo e vinham para trabalhar no setor de comércio e serviço. E aí esse nosso setor de comércio e serviço vai ficar hipertrofiado, ou seja, inchado, abarrotado e com uma mão de obra predominantemente mal qualificada ou desqualificada. Então, como eu não vou ter emprego para todo mundo, essas pessoas vão precisar buscar uma forma de arrumar renda. E essa forma acaba sendo a informalidade. O que é o trabalhador informal, gente? O trabalhador informal é aquele trabalhador que não tem registro do Ministério do Trabalho. Repara, não necessariamente é o cara que não tem carteira assinada, porque eu posso ser autônomo. Eu posso ter minha autonomia, trabalhar autônomo, mas eu tenho registro do Ministério do Trabalho. Eu pago ali, eu recolho o meu imposto de renda, eu faço tudo que o Ministério do Trabalho determina na lei para autônomos. O informal é aquele cara que muitas vezes ele não é registrado. Então, para o Ministério do Trabalho, ele não conta como um trabalhador. E aí eu tenho que tomar cuidado, né? Porque as pessoas também associam muito o informal àquele cara que não tem emprego. Muitos dos informais realmente não têm um emprego, né? O emprego regularizado, mas eu tenho muita informalidade no que nós chamamos de dupla jornada de trabalho. Como eu disse que uma das características da hipertrofia é o trabalhador ser pouco qualificado, se esse indivíduo, se esse trabalhador ou trabalhadora arrumar um emprego, ele vai conseguir um emprego que remunera ele pouco, porque ele não é qualificado. Mas como aquela remuneração no emprego formal dele é muito pequena, ele não consegue sustentar a sua família, ele vai ter que fazer dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho. Então, de dia ele trabalha numa empresa formalizada, mas na parte da tarde, no contraturno, esse cara vai fazer como a gente chama popularmente no Brasil, um bico para complementar a renda dele. E geralmente esse bico é na informalidade. Mas, Alex, você falou, ainda não me deu um exemplo de um trabalhador informal. Posso dar vários, né? Guardador de carro, que popularmente nós chamamos de flanelinha. Ele é um informal muitas vezes. Ambulante, então camelô, ele é um informal. Prostituição é informalidade. Então, percebe? A informalidade está presente na cidade. Ela está de maneira viva, principalmente nas cidades dos países emergentes e subdesenvolvidos. Então, é uma característica muito marcante, né, desse processo de urbanização caótico. E aí, num cenário de crise econômica, num cenário de pandemia onde a economia está fechada, nós estamos percebendo a quantidade de informais que o Brasil tem. Quantas pessoas estão ali fazendo filas quilométricas na porta da Caixa Econômica, tentando ter acesso a essa renda mínima que o governo ofereceu, porque esse cara não pode estar nas ruas trabalhando, ou não pode estar prestando um serviço na casa de alguém, porque a situação não permite isso. Beleza? Então tá aí a hipertrofia do setor terciário e a informalidade. E aí, para arredondar isso, dá uma olhadinha nessa questão aqui do exame de qualificação da UERJ de 2007, que trabalha exatamente esse aspecto da informalidade. Repara o seguinte, ele coloca uma tabela, e nessa tabela ele coloca lá, a reciclagem no Brasil e no mundo. Repara o seguinte, ele coloca ali, Brasil, França, Estados Unidos, Espanha, Polônia e Noruega. Cara, desses países aí eu diria que Brasil e Polônia, né, seriam, Brasil e Polônia seriam aí os países emergentes, né, seriam os não desenvolvidos. Aí ele coloca lá, reciclagem de plástico. Repara que na reciclagem de plástico, o Brasil, entre os países desenvolvidos, é o que mais recicla plástico.
Quando eu olho na reciclagem de papelão, o Brasil disparado é o que mais recicla papelão. Quando eu olho nas latas de aço, o Brasil não é o maior, mas tem um percentual elevado. Cara, 45% de reciclagem é alto. De vidro, o Brasil só perde para a Noruega. E de alumínio, o Brasil disparado é o que mais recicla, 87%. Aí a pergunta coloca lá, ó, os dados da tabela indicam uma posição de destaque do Brasil nas atividades de reciclagem. Comparando com outros países citados, essa posição está relacionada com os níveis brasileiros mais elevados de quê? Ou seja, porque o Brasil está muito bem posicionado na questão da reciclagem, mesmo que tenha ali países desenvolvidos competindo com ele. Letra A, coleta seletiva. Gente, você acha que o Brasil afora, a coleta seletiva é bem feita? Eu vou te falar, não. Vou pegar o exemplo da cidade do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro, para você ter coleta coletiva, você tem que pedir isso, né, para a companhia de coleta conlume para que ela faça isso. E geralmente, quem é que tem orientação e uma consciência ambiental mais apurada, porque teve melhor acesso à educação? Geralmente são os bairros de classe média alta. Né? Então não tem aí uma coleta seletiva no Brasil afora que provoca esses índices. Letra B, trabalho informal. Olha aí. Gente, quantas pessoas no Brasil vivem de coleta de lixo? Quantas pessoas no Brasil vivem de catar latinha na rua, nos eventos, né, em geral, e vender esse alumínio para ter uma renda? Olha a letra C, eficiência empresarial. Vai dizer que o empresariado brasileiro é super preocupado com a questão ambiental, pelo amor de Deus. E letra D, né, consciência ambiental. Infelizmente, a nossa sociedade tem uma consciência ambiental baixa. Isso tem a ver com os níveis de educação muito baixos que nós temos. Então, ó, o gabarito, olha lá, ó, seria a nossa, voltando aqui, ó, seria a nossa letra B. Bom, e aí, prosseguindo nas nossas consequências. Outra consequência muito marcante desse processo de urbanização caótico que o Brasil vive, né, e vem vivenciando, seria um processo de favelização e periferização. Então, olha só, trazendo muito para a realidade do Rio de Janeiro, que é uma das cidades do Brasil que tem um dos maiores índices de favelização e uma questão da favelização muito particular. Como é que a gente pode diferenciar aí favela de periferia? Tá? Gente, conceitualmente, periferia são bairros afastados dos centros, que no caso brasileiro e de muitos países emergentes e subdesenvolvidos, as periferias tendem a contar com a pouca presença do Estado, com precária infraestrutura, com população de baixa renda. Então, periferias são bairros afastados dos centros. As favelas, principalmente na concepção carioca, não estão afastadas dos centros. Pelo contrário, elas estão cravadas no coração dos principais bairros da cidade do Rio de Janeiro. E aí eu volto para aquela imagem do início da nossa aula para mostrar isso para vocês. Gente, isso aí é a Rocinha. Repara aqui. Aqui eu tenho uma das maiores comunidades, né, do mundo, ao lado de um dos bairros mais ricos do Rio de Janeiro, São Conrado. São Conrado está aqui e colado com São Conrado eu tenho a Rocinha. Então, diante disso, o que eu quero analisar aqui com vocês? Que muitos autores, muitas vezes, né, até na mídia, nas conversas informais, as pessoas muitas vezes costumam se referir à favela como periferia. Fala assim, a periferia da Rocinha. Aí a pergunta que fica assim, cara, é errado fazer isso? Eu incorro num erro ao chamar uma favela de periferia? E a resposta é não. Por que não? Fala assim, mas Alex, você falou que periferia é bairro afastado do centro? E as favelas do Rio de Janeiro, muitas das favelas estão cravadas em áreas centrais. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aí tem muito a ver com a questão da semântica da palavra, né? Com a morfologia, com morfologia não, seria a semântica da palavra. Quando eu falo de periferia, né, em relação ao seu conceito, eu estou me referindo a bairros afastados do centro. Mas quando eu uso a palavra periferia e faço alusão a uma favela, eu estou, olha só, adjetivando o termo periferia. Eu estou dizendo que a favela ela tem características que se assemelham às características da periferia. Uma predominante população de baixa renda, pouca presença do Estado e precária infraestrutura de saneamento básico, educação, saúde, coleta de lixo, segurança e etc. Então não é um erro, é só uma flexibilização da função sintática da palavra periferia indo lá no português, tá? Mas enfim, o que é interessante é, olhando para as favelas, e aí muitas dessas características se assemelham às periferias,
Como é que as favelas se formaram no Brasil, né? E no Rio de Janeiro especificamente? Vamos tentar trabalhar com isso. Eu costumo definir favela, principalmente no âmbito carioca, como espaço urbano não urbanizado. Olha o conceito. A favela é um espaço urbano? É, porque ela está no espaço urbano. Mas ela é urbanizada? Não. Quando eu falo que ela não é urbanizada, eu estou dizendo que ela tem uma precária ou ausência de infraestruturas urbanas. E como é que elas se formaram? Elas se formaram dentro de um contexto de um outro problema urbano. Qual é o outro problema urbano? É a precariedade do transporte coletivo. Gente, provavelmente, quem mora na favela da Rocinha, quem mora no Vidigal, quem mora no Morro dos Macacos, quem mora no Morro do Borel, teria condição de até morar no asfalto, mas num bairro ou num município periférico do Rio de Janeiro. Esse cara poderia morar, por exemplo, vou pegar aqui uma periferia de Nova Iguaçu, em Austin. Só que é o seguinte, se ele morar em Austin, e sabendo que os melhores empregos que pagam melhor estão no Rio de Janeiro, e ele tentar vir para o Rio de Janeiro e arrumar um emprego aqui na cidade do Rio de Janeiro, muitas vezes ele não vai conseguir esse emprego pelo seguinte motivo. Quando o patrão perguntar para ele onde ele mora e ele falar que mora em Austin, o patrão ele vai pensar, ele vai falar, cara, o que eu vou gastar, né, de condução de Rio Card com esse indivíduo já é alto. E outra coisa, por ele morar muito longe, pode ser que ele muitas vezes chegue atrasado no emprego por causa dos imprevistos que acontecem na Avenida Brasil, no trem, no transporte coletivo do Rio de Janeiro. Então, muitas vezes, esse indivíduo não vai conseguir aquela vaga de emprego por ele morar longe. E outra coisa, por esse indivíduo morar longe, ele vai gastar mais, então sobra menos dinheiro para ele sustentar sua família. E tem outro ponto, né? Ou melhor, outros 2 pontos. Ele vai se desgastar muito fisicamente, porque esse cara às vezes vai ter que acordar 4h30 da manhã, 4 horas da manhã, pegar não sei quantas conduções para chegar no trabalho dele. E depois voltar para casa. Então tem um desgaste físico, tem uma perda econômica nesse desgaste e ainda tem outro motivo. Cara, ele pode morar em Austin, enfrentar tudo isso e voltar todo dia, conseguir ali sobreviver, só que a infraestrutura em Austin também é muito mais precária. Se por acaso a filha dele passar mal, você acha que em Austin vai ter um posto de saúde de qualidade como teria em Copacabana, no Leblon, em Ipanema, né, na Grande Tijuca? Vai ter uma escola pública de qualidade para ele colocar sua filha? Vai ter uma atividade de comércio e serviço diversificada? Então olha o problema. Então esse indivíduo, ele pensa, cara, eu quero morar próximo do trabalho para economizar mais o meu dinheiro, para eu me desgastar menos, né? E para que eu tenha acesso a todos esses serviços que tem aqui na área central. Só que quando ele chega na área central, num bairro como Copacabana, ele percebe que o salário que ele ganha não vai dar, não tem como ele alugar ou comprar um imóvel. O que esses indivíduos começaram a fazer? Ocupar as áreas que foram desprezadas pela iniciativa imobiliária. Que áreas foram essas? As encostas no Rio de Janeiro. Porque construir encosta é mais caro. Então a atividade imobiliária ocupou o espaço plano e as encostas não ocupou. E aí essa população de baixa renda, que está migrando e querendo emprego e vai trabalhar nessa atividade de comércio e serviço de menor remuneração, começa a ocupar irregularmente essas encostas. Como a urbanização no Brasil, no Rio de Janeiro foi muito acelerada, muita gente chegando aqui, essas pessoas começam a se juntar a essa ocupação irregular. O Estado foi incapaz de intervir para ou proibir essa ocupação ou regulamentar e organizar essa ocupação, ou dotar a cidade de melhor infraestrutura de transporte para que as pessoas pudessem morar mais afastadas, mas conseguissem acessar a cidade com facilidade. E aí eu tive esse boom da favelização. Então repara que o X da questão é a ausência do Estado de novo. E aí o que a gente acaba concluindo? Que a favelização e a periferização, elas são frutos de um processo chamado de segregação socioespacial. Gente, olha como é que esse nome é autoexplicativo. O que é segregar? Segregar é separar. E é uma separação no espaço. Ou seja, quando eu falo separação no espaço, voltamos lá para a imagem da Rocinha. Olha só, espaços que têm infraestrutura e espaços que não têm infraestrutura. Deixa eu tentar apagar tudo aqui para vocês verem. Deixa eu voltar para a imagem aqui. Então, repara aqui o seguinte, ó. Então, olhando aqui para a Rocinha, eu tenho um espaço onde o Estado, olha aqui, se faz presente, e um espaço onde o Estado não se faz presente. Cara, eu gosto muito dessa foto, porque aqui, ó, nessa área aqui, ó, é uma área de encosta,
Só que aqui é uma área de classe média alta, onde tem casas de luxo. É encosta e o Estado ali se fez presente, garantindo infraestrutura de asfalto, de saneamento, de coleta de lixo. Mas aqui do lado, olha aqui, ó, bem do lado, o Estado se negou a fazer isso. Então, é uma segregação, é uma separação que acontece no espaço geográfico, e o que fez o Estado dar infraestrutura para quem está em São Conrado e aqui em Alto São Conrado e não dar infraestrutura básica para quem está na Rocinha? Gente, a explicação é outra palavra da nossa expressão. É uma segregação espacial, mas com elemento social. Claramente o Estado escolheu. Eu vou dar infraestrutura para quem tem renda, para quem é de classe média e alta, e para quem é de classe pobre e para quem é miserável, eu não vou dar. Então o Estado escolheu. Eu vou olhar para esse lado aqui e para o outro lado eu não vou olhar. Então, quando a gente usa a expressão, quando a gente usa o conceito de, olha lá, de novo, segregação socioespacial, então uma separação no espaço geográfico determinado por uma questão social. E aí, qual é o grande problema, Alguém consegue sobreviver numa cidade sem água e sem luz? Não. Você deve perceber que quando falta água ou quando falta luz na sua casa, meu irmão, vira um pânico. Porque você percebe como você é dependente desses dois recursos. E aí o que o pessoal da favela começou a pensar? Bom, o Estado realmente não vai trazer infraestrutura pra gente? Então é aquele ditado, Se Maomé não vai até a montanha vai até o Maomé. O que a população dessas favelas e até em áreas periféricas, quando o Estado também se mostra ausente, vai fazer? Bom, então eu vou ter que pegar essa infraestrutura. E aí começa a fazer o que nós chamamos de ligações clandestinas, que popularmente nós chamamos de gato. Então eles vão iluminar a favela, trazer energia e água para a favela através de ligações clandestinas. E o Estado não está regulamentando nada disso. E a coisa foi se desenvolvendo de maneira caótica. E aí, para mostrar para vocês que aquele conceito que eu falei lá no início de favela, espaço urbano não urbanizado, faz sentido, cara, uma das primeiras tentativas públicas de organizar melhor o espaço da favela foi um plano, que se eu não me engano foi no governo César Maia, que ele vai intitular o plano de organização de favela-bairro. Gente, olha o plano. Eu vou transformar a favela em bairro. Então o próprio Estado, com esse plano, está assumindo que ele nunca olhou para a favela. Que a favela não é considerada bairro para ele. E aí o que o Estado começou a fazer? Dotar a favela de infraestrutura. Então eu vou subir com um aparato de saneamento básico, então é rede de água, rede de esgoto, coleta de lixo, de energia, de asfalto, de segurança, de lazer, de educação. Só que quando o Estado começa a adotar a favela com esse aparato, como é que o Estado começa a fazer isso? Ele começa de baixo para cima. Então ele começa exatamente, olha aqui, urbanizando essas áreas que estão aqui mais próximas do asfalto. Beleza? Só que quando o Estado começa a adotar essas áreas que eu pintei de amarelo aí, cara, isso vai melhorar muito a qualidade de vida dessa população, sem sombra de dúvida nenhuma. Só que antes ele pagava pela conta de água, pagava pela conta de luz? Não. Mas por que ele não pagava, Alex? Ele não pagava porque o Estado não dá. Você vai pagar por algo que você não tem? Esse cara quer ter água, ele quer ter luz, mas o Estado não levava, ele foi lá e fez a ligação clandestina. Só que a partir do momento que o Estado começa a prover ele com essa infraestrutura, o Estado vai cobrar. Então eu começo a chegar a conta de água, começa a chegar a conta de luz, vai chegar o IPTU. Você concorda que o custo de vida desse indivíduo aumentou? Só que o salário dele aumentou equivalente a esse custo de vida? Não. Então, olha o que o Favela Bairro começou a provocar. Ele começou a provocar um fenômeno que a gente pode chamar de especulação imobiliária nas favelas. Porque essas casas onde eu pintei de amarelo, o valor delas vai ficar mais alto, o custo vai ficar maior. E muitas pessoas começam a não conseguir arcar com esse custo de vida. E ele fala, cara, eu ainda quero morar aqui. Melhorou muito a minha vida, mas eu não tenho como pagar. Sabe o que começou a acontecer? Essas pessoas começaram a vender as suas casas legalizadas para pessoas que têm maior poder de renda morar aqui e começaram a se mudar para áreas da favela que o Estado ainda não alcançou. Ou formar novas favelas. Então o projeto do Favela Bairro, ao invés dele resolver o problema das favelas, eu vou dizer que ele agravou o problema porque ele intensificou o processo de favelização, levando ao crescimento de novas favelas ou a ampliação de favelas já existentes, com as pessoas saindo da base da favela e indo para o topo. Aí você fala, meu Deus, Alex, então qual é a solução desse problema? Gente, a solução desse problema é
não adianta eu só entrar com um aparato de infraestrutura básica. Eu também tenho que entrar com um aparato de melhorias sociais, melhorias econômicas. Não adianta eu chegar lá e cobrar a conta de luz do cara, eu tenho que dar condição para que ele pague essa conta de luz. O que o governo, né, no projeto, durante o PAC, né, o Projeto de Aceleração do Crescimento, começou a fazer? Entrar também com projetos sociais. Não, meu irmão, tu vai pagar a luz, mas vai pagar uma tarifa popular. Né? No projeto Luz para Todos, os caras criavam ali uma tarifa popular, porque a empresa percebeu que esse cara vai continuar consumindo energia. Mas é melhor ele receber alguma coisa pela energia do que nada. Então, se o Estado não entrar com um processo mais profundo, né, de inserção, de inserir esse indivíduo, né, na economia, ajudando ele também a se qualificar, a arrumar um emprego melhor, eu tenho que ter um aparato econômico que dê um suporte econômico para que ele consiga se inserir na economia. Enquanto isso não acontece, cabe ao Estado subsidiar esse indivíduo. Aí eu começo a tentar resolver o problema. Tranquilo? Então, tá aí o elemento da segregação socioespacial. Só que, gente, essa segregação socioespacial ela vai além. Porque é graças a essa segregação espacial que nós vamos ter um fenômeno que é um dos fenômenos mais problemáticos das grandes cidades e principalmente do Rio de Janeiro, que é a questão da violência. Então, preste atenção que agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da violência em grandes cidades, principalmente no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a questão é muito mais visível, porque o Rio de Janeiro, as favelas estão, como eu falei, na maioria delas cravadas no coração dos bairros mais nobres da cidade. Eu costumo fazer esse exercício em sala de aula. Pensa nos bairros do Rio de Janeiro que não tem favela, de classe média e alta. Cara, eu consigo lembrar basicamente de 3. Lagoa, mas já teve favela, que foi removida nos anos 60. Urca, mas que também teve favela ali nos anos, né, no início do século XX também foi removida. E Jardim Botânico, desconsiderando ali, né, o Horto ali como um outro bairro. Do contrário, todos os bairros de classe média e alta têm comunidades carentes. Se eu pegar a zona sul do Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon, Copacabana, Botafogo, Flamengo, se eu pegar a Grande Tijuca, Vila Isabel, Grajaú, Andaraí, se eu pegar ali o subúrbio próximo, Meier, todos têm favela. E a explicação é muito simples. Esses bairros, eles têm alguns centros, subcentros comerciais e atividades econômicas que geram emprego. Se gera emprego, gera renda. E gera emprego para quem ganha muito e quem ganha pouco. Então eu atraio uma população de baixa renda e essa população de baixa renda acaba querendo morar próximo do emprego e automaticamente ocupando as favelas. Bom, e aí por conta disso, o que acaba acontecendo? Como a favela, o Estado não atua na favela, gerando saúde, educação, saneamento básico e segurança, são nos espaços das favelas que nós vamos ter o crime organizado se estabelecendo. E por que o crime organizado escolheu a favela? Porque é o espaço que o Estado não ocupa. E aí, gente, é um princípio básico, né, da geopolítica chamada de territorialidade. Eu só tenho posse, eu só exerço poder se eu ocupo. Como o Estado não está ali ocupando, alguém vai tomar a conta do Estado. E inicialmente no Rio de Janeiro, o narcotráfico fez esse papel, ocupou esse espaço. E aí, quando o narcotráfico ocupa esse espaço, o que acaba acontecendo? O narcotráfico toma conta do espaço, determina as regras e a lei daquele território para fazer o seu comércio de droga e lucrar com isso. Só que, além disso, você vai ter outras ações de violência. Né? E essa violência, ela não vai ficar limitada à favela. Aí tem umas coisinhas que a gente tem que desmistificar. Primeiro, associar pobreza à violência. Gente, se pobreza fosse sinônimo de violência, na Índia a galera ia estar se matando. Porque a Índia tem uma pobreza enorme. E a gente não vê um nível de violência, né, que nós temos nas favelas do Rio de Janeiro, por exemplo, na Índia. Percebe? E outra coisa, se pobreza fosse sinônimo de violência, membros da classe média e alta nunca praticariam crimes violentos. E a gente vê muito isso. A violência ela tem a ver com a impunidade, com a falta da presença do Estado. E a favela e as periferias são um palco muito presente porque o Estado se faz pouco presente ali. Aí vocês devem estar pensando, pô, Alex, mas por que o pessoal que mora na favela e periferia não denuncia? Gente, porque esse cara, ele vai ter que escolher entre a vida dele e entre denunciar. Porque, vamos lá, imagina que ele denuncie, que ele ligue lá pro Disque Denúncia, eu faço uma denúncia na polícia e falo, ó, tem uma boca de fumo aqui, os traficantes estão operando aqui perto da minha casa, eu moro em tal favela, o ponto de, como não tem mapeamento, o ponto de referência, sei lá, o bar do Chico,
Aí a polícia vai lá, sobe na favela, faz uma operação, e lembra que durante essa operação tem muita troca de tiro entre bandido e polícia, e tanto os bandidos quanto as polícias, né, se esquecem que no meio daquele fogo cruzado tem uma série de inocentes, e aí o que vai ter de gente pagando com a vida, morrendo por bala perdida, tanto da polícia quanto dos bandidos, é uma infinidade. Mata 3, 4, mata 10 na favelas, inocentes e bandidos, prende uns 5 e depois o que a polícia faz? Vai embora. Cara, quando a polícia se retira, quem é que volta? O narcotráfico. E esse narcotráfico vai querer saber quem é que dedurou, quem é que apontou que estava tendo ali ação ilegal. E, cara, vai perseguir o que eles chamam na favela de X9, o dedo duro. E, gente, o que acontece com o dedo duro na favela? Paga com a vida, né? De uma forma muitas vezes bem cruel. Não sei se já ouviram falar do famoso micro-ondas, que os traficantes empilham, colocam a pessoa, empilham, né, uma série de pneus na pessoa e tacam fogo, queima uma pessoa viva. Cara, parece a Idade Média isso. Então, é a ausência do Estado. Então, imagina você, um morador da favela, você vai arriscar a sua vida e a vida da sua família para denunciar traficantes para a polícia, correr o risco da polícia subir, ter troca de tiro, algum familiar seu ou você morrer pela troca de tiros, ou depois que a polícia foi embora, você ser acusado de ser o X9 sem ter prova, sem ter um julgamento ali? Então, a população, ela com medo e acuada e oprimida, né, pela ausência do Estado e pelo narcotráfico, vai ficar calada. Então, essa é a realidade. E aí, o que acaba acontecendo? Voltando para a nossa imagem da Rocinha. Cara, a violência que ocorre na Rocinha, ela vai ficar limitada só à Rocinha? Ela vai ocorrer só aqui dentro da comunidade? Não, porque a comunidade está colada com asfalto. Quando rola tiroteio aqui, muitas vezes esses tiroteios resvalam, olha lá, na classe média e alta. Muitas vezes os bandidos fugindo da presença da polícia vão entrar aqui nos condomínios, vão praticar atos de violência aqui nesses condomínios e aqui nesses bairros de classe média e alta. E aí, diante disso, o que a gente tem como conclusão? A classe média e alta começa a se sentir cada vez mais insegura. E quando a classe média e alta começa a se sentir cada vez mais insegura por conta da violência, o que a classe média e alta faz para resolver o problema da sua insegurança? Aí vem um outro problema. A classe média e alta, para tentar escapar da violência, acaba praticando o que nós chamamos de autossegregação, que leva à segregação imposta. Vamos trabalhar esses outros dois conceitos. O que seria a autossegregação socioespacial ou autossegregação espacial? Gente, a expressão auto, né, é que você mesmo faz. Então, assim, a classe média e alta, ao invés de se unir com a população da favela e pressionar o Estado e dizer, Estado, a sua obrigação é garantir a segurança minha e de quem está na comunidade. Porque esse é o papel do Estado. Não, a classe média e alta, né, acaba olhando para o seu próprio umbigo e decide se excluir ou diminuir o contato no convívio social para garantir a sua segurança. Então a classe média alta vai se isolar. Eu vou pegar os dois melhores exemplos, já temos vários, mas os dois melhores exemplos. Se isolar em condomínios fechados e dentro de shopping centers. Gente, quando uma classe média alta começa a construir grades nos seus condomínios ou a mudar para condomínios que tem uma atividade de lazer, comércio e serviço ali dentro, que ele mal precisa sair do condomínio para não se expor à violência. Quando eu tomo essa atitude, eu estou me autossegregando, eu estou me auto-excluindo. Eu estou preferindo viver confinado ali dentro daquelas grades, aquele circuito de TV me filmando e me vigiando, do que viver normalmente sem medo na sociedade, porque eu não pressiono o agente que deve garantir a segurança. Aí eu costumo dizer, cara, quem reside em condomínios, né? Esses condomínios fechados que tem padaria, farmácia, escola, tudo dentro do condomínio, cara, essas pessoas, elas não percebem, mas elas estão abrindo mão de quê? Não é da liberdade, porque liberdade o indivíduo tem. O indivíduo pode sair do condomínio e voltar, mas ele está abrindo mão da sua privacidade. Gente, num condomínio desse, onde é que você tem privacidade? Se bobear dentro da sua casa e olhe lá. Porque botou o pezinho para fora da sua casa, do seu apartamento, tá no corredor do seu prédio, tem uma câmera te filmando. E eu costumo até brincar e dizer, você tá ali, ó, esperando o elevador, né? Chamou o elevador, tá ali, aí mete o dedinho no nariz ali, tirando uma melequinha. Você passa na portaria, o porteiro vai virar para você e falar assim, vai melecuda. Tu fala, caraca. E ele te viu na câmera, você está pagando para isso, para ele te vigiar 24 horas por dia. Então as pessoas já estão relativizando. Já estão dizendo assim, não, eu abro mão da minha privacidade porque pelo menos eu estou sendo vigiado, eu estou sendo protegido.
Vamos pegar o exemplo do shopping, né? Que aí o shopping center é um exemplo de autossegregação e ao mesmo tempo de segregação imposta. Porque, gente, olha só, num shopping center, vamos pegar ali o shopping de São Conrado, né, que é o Rio Design. Teoricamente, todo mundo pode entrar num shopping desse? Todo mundo poderia frequentar o Rio Design? Teoricamente, sim. Né? Mas vamos pegar um exemplo na prática. Se sai uma menina, né, um rapaz da Rocinha, bem humilde, né, com uma havaiana bem surrada, uma roupa bem gasta ali, porque ele é uma pessoa humilde, e vai entrar num Rio Design desse, você acha que quando ele pisar no Rio Design e a portinha abrir, o segurança vai vir lá de trás e vai falar assim, bem-vindo ao Rio Design, desfrute da nossa infraestrutura de lazer? Cara, provavelmente não. Provavelmente esse jovem ele vai ser proibido de entrar nesse shopping pelos seguranças. E se esse jovem entrar no shopping, a gente já deve, muitos de vocês já devem ter presenciado isso em shoppings. Ele vai começar a ser seguido pelos seguranças de olho dele. E a pessoa percebe que ela está sendo vigiada, percebe que ela está com uma pessoa atrás dela vigiando. E muitas vezes as pessoas de classe média alta que frequentam aquele shopping vão olhar com desdém e com medo, achando que aquela pessoa vai assaltar ela no shopping. E essa pessoa não percebe que ela está sofrendo preconceito? Percebe que ela não está sendo vigiada, que estão tratando ela como uma possível ameaça, como um possível ladrão? E, gente, quem é que gosta de sofrer esse tipo de preconceito? Eu vou te dizer, ninguém. E aí, muitas vezes, esse jovem, essas pessoas, por não querer passar por essa cena de humilhação, preferem não frequentar esses espaços. E aí, quando ela não frequenta, porque ela sabe que ela vai ser oprimida, a gente pode chamar isso de uma segregação imposta pelos valores que a sociedade está impondo a ela. Então, eu quero ir ao shopping, eu quero ir ao cinema, mas, cara, eu não vou porque eu vou ser maltratado ali. Eu vou ser visto como uma pessoa, né, uma ameaça, né, a essa classe média alta, dominante. Então, uma segregação imposta. E aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês, para não dizer assim, Alex, você está exagerando. Não, não estou exagerando, não. Olha só, o Anselmo Góes, e aí vocês podem dar um Google aí, que provavelmente vocês vão achar essa reportagem, uma vez relatou, numa coluna dele, que uma mulher estava no shopping com 2 crianças no Rio Design Barra não, São Conrado, e aí o segurança se aproximou dela, né, e perguntou qual era o grau de parentesco dela com as crianças, porque a moça, né, a mulher, tinha um fenótipo, traços nordestinos, e as crianças tinham um fenótipo, um traço, né, branco. E aí a moça foi responder ao segurança e falou, eu sou o babá das crianças. E o segurança falou, olha, a senhora vai ter que se retirar, porque babá no Rio Design tem que andar uniformizada, tem que estar de branco, para você discriminar quem é quem. E, gente, sabe o que é o mais triste? Provavelmente, esse segurança deve morar na mesma comunidade que essa moça. Mas ele segue ordens. Então olha como é que o preconceito está estabelecido aí. E aí eu vou usar o Zuenir Ventura para dizer, cara, essas atitudes reforçam a ideia da cidade partida, da cidade dividida, pobres e ricos, asfalto, favela. E outros exemplos de autossegregação. As casas hoje no Rio de Janeiro, quem reside em casa deve perceber isso, as casas têm muros cada vez mais altos, circuito de TV, arame farpado. Carros blindados. Hoje no Rio de Janeiro não é tão comum, nos anos 90 era muito comum, com medo dos sequestros. E aí, no início dos anos 2000, o que nós vamos ter? Uma coisa bem interessante. Eu não sei se vocês lembram, mas no início dos anos 2000, nós vamos ter exatamente os rolezinhos. Que foi aquele fenômeno onde jovens da classe média, da classe pobre, periférica e favelados, frequentavam shoppings, se divertindo ali, corriam no shopping como qualquer jovem de classe média faz, mas como eles eram mais humildes, as pessoas achavam que eram arrastão. Então tá aí o que essa questão da segregação, autossegregação e segregação imposta podem impor a uma cidade. Tranquilo, gente? Então aí algumas características da urbanização brasileira. Um beijo e até a próxima.